Meus prezados seguidores, diretamente da Caracas do Sul, da Rua do Arvoredo, vamos voltar àquele assunto, né? Aquele assunto dos sociopatas inimigos da humanidade, e vamos traçar um paralelo sobre essas coisas que são importantes para nós. Bom, voltamos ao caso do açougueiro, aquele o canibal serial killer da Rua do Arvoredo, que fazia linguiça com carne humana na década de 1860 do século XIX. E foi um caso estarrecedor, que eu já falei aqui em outros vídeos, que repercutiu no mundo todo na época, e tudo principalmente na Europa, né? Que causou inúmeros danos à imagem do Brasil da época, o Brasil imperial, tanto sob o ponto de vista econômico, como social, político, moral, religioso e principalmente jurídico. Nós fomos considerados, na ocasião, um povo bárbaro perante as nações civilizadas. E certamente vamos continuar sendo tratados dessa maneira, porque nós vivemos uma situação singular hoje em dia. Os jornais da época, lá do século XIX, e as pessoas que passaram pelo sul do Brasil, e principalmente Porto Alegre, tomaram conhecimento daqueles fatos e a má notícia foi se espalhando pelo mundo. Por mais que as autoridades tentassem abafar o escândalo, inclusive sumindo com processos, mas sempre vazava essas histórias através do imaginário popular, até que virou uma lenda urbana e chegou aos dias de hoje. Os escritores, os poetas, dramaturgos falavam sobre esse fato e isso aí sempre foi divulgado. E os crimes praticados, portanto, então, na Rua do Arvoredo, no século XIX, acabaram prejudicando não só o comércio e a indústria da cidade, principalmente na área de carnes, na área de embutidos, mas também o setor dos hotéis, onde o medo e a insegurança das pessoas que viajavam, que passavam por aqui, pela cidade, para fazer negócios, ou mesmo os imigrantes que vinham se estabelecer aqui na região, ficavam meio assustados, né, amedrontados. Isso manchou o nome e a honra da cidade e das pessoas. E esse sociopata que eu falei ali em outros vídeos, José Ramos e sua esposa, toda vez que ele era interrogado no inquérito, e fizeram três processos enormes sobre esse caso, ele sempre tentava dizer que não sabia de nada, que não tinha conhecimento, ou quando não colocava a culpa na sua mulher, na Catarina Paulsen, que ele dizia assim, é ela que cuida da casa, é ela que mora, é ela que fica lá, e portanto os cadáveres que foram descobertos enterrados no pátio da casa deveria ser coisa dela, porque ele nunca sabia de nada. E portanto esses cadáveres, né, teria sido em consequência de atitudes dela, ou ela sabia. Igualzinho a um certo político brasileiro que vocês conhecem muito bem, que ele já fez um discurso em cima do caixão da própria esposa, culpando-a pelos crimes dos quais ele era acusado de corrupção, etc. Aliás, mentir é uma especialidade de todas as pessoas que têm esses desvios psicopáticos, né? Eles costumam culpar os outros daquilo que eles são, acusar os outros daquilo que eles fazem. E um ditador psicopata, uma pessoa desse naipe, ele pode destruir uma nação, um povo, um país, ou denegrir a imagem de toda uma população e causar um estragos enorme no país. Que as pessoas sabem quando essas pessoas estão em poderes de mando, em poderes de Estado, que não fazem nada, fecham os olhos para isso aí. Só que isso aí sobra para todo mundo. Então, o passado nos ensinou muitas coisas, né? E tudo que nós vivemos hoje já aconteceu, né? Ou tende a ser repetido no presente. A literatura está aí para comprovar que tudo que aconteceu no passado distante ou mesmo recente, ela tende a se repetir. E é um tipo assim, um atavismo social, digamos assim, e o mesmo mesmo com essa nossa tecnologia, o progresso que nós temos atual, nos tempos de hoje, isso não modifica a tendência de um comportamento humano. Como diz o Charles Darwin, há um chacal adormecido em cada homem, dizia ele. Então, eu indico para vocês esses dois livros que estão na descrição aqui, vou mostrar a capa para vocês,
E peço a todos que se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, acione o sininho lá do YouTube para receber a notificação que todas as segundas, quartas e sextas-feiras eu coloco um vídeo novo, sempre falando sobre esses assuntos aqui, para tentar provar a vocês que tudo que aconteceu no passado vai se repetir. E também aproveito para deixar para vocês um filme aqui muito bom, Os Ladrões de Bicicleta, que é um filme da década de 40, da Itália pós-guerra. Sabemos que após a Segunda Guerra, a Itália ficou destruída, destroçada, milhões de pessoas desempregadas e as pessoas se acotovelando e brigando por uma vaga ou num emprego, ou até para pegar uma condução, e uma situação muito dramática. Esse filme é um filme antigo, todos esses filmes são lindíssimos, é ainda em preto e branco, mas vale a pena ver. Vocês vão tirar uma lição muito grande dali para vocês entenderem como é que as coisas se passam no andar de baixo, né, nas camadas mais baixas da sociedade. Aqui vou mostrar para vocês, pessoal, que no tempo do José Ramos, várias personalidades muito conhecidas em Porto Alegre tomaram conhecimento e foram contemporâneos, né, daquela época, na época dos crimes da Rua do Arvoredo, e conheceram José Ramos e a Catarina Paulsen. Então, bem à esquerda aqui, nós temos o famoso Dr. Dario Calado, que era juiz, promotor, delegado, chefe de polícia, nomeado pelo imperador, era o homem da justiça aqui, era o homem que fazia tudo. E mais à direita ali, nós temos o Gaspar Silveira Martins, que era um tribuno, depois foi conselheiro do imperador, ele foi governador do Rio Grande do Sul também na época, não, aproximadamente naquele período. Depois, mais à direita ali, temos o jornalista alemão Carlos von Kozelewski, muito famoso aqui em Porto Alegre. Mais abaixo temos o Dr. Calder Fião, que era escritor, médico e jornalista, muito conhecido, tem vários romances e obras dele. E mais à direita abaixo também temos o Dr. é, o doutor Sarmento Leite, que foi o homem que fez a autópsia no corpo de José Ramos para extrair o cérebro para análise laboratorial, que segundo as teorias de César e Lombroso, o José Ramos seria um criminoso nato, né? Teria uma conformação física, aquelas teorias deles lá, do criminoso é, pela aparência e pelo cérebro. E bem à direita temos então o José Joaquim Campos Leão, que era o autodenominado Corpo Santo, que era um dramaturgo, poeta, escritor, jornalista, criador do teatro do absurdo. Ele passou a vida inteira tentando lutar, provar que não era louco, mas as autoridades e os juízes não aceitavam os laudos médicos. E ele foi interditado porque era considerado um louco, mas ele, na verdade ele era um gênio, ele era um teatrólogo, um cara que criou uma nova escola do teatro no Brasil. E esse homem, ele é falado em vários livros aqui. Por exemplo, esse livro aqui, Cães de Províncias, do Dr. Luiz Antônio Assis Brasil, ele trata justamente da história do José Joaquim Campos Leão, Corpo Santo, e também fala da Rua do Arvoredo e do açougue do linguiceiro lá. E à direita temos um livro da professora Sandra Pesavento, professora historiadora, foi professora da URGS. Ela escreveu vários, mais de 30 livros. Esse aqui nem sei se existe, é raridade, Os Sete Pecados da Capital, que fala muito sobre as mulheres e as atividades criminosas de muitas mulheres, porque as mulheres elas deveriam ser o esteio da sociedade, como de fato são, mas às vezes quando elas praticam crime, elas são muito piores do que os criminosos, dos criminosos masculinos. Tá, pessoal, eu espero que vocês curtam isso, né, que vocês acabem gostando disso aí, porque é muito interessante vocês saberem essas coisas aqui do Sul e como é que as coisas se comportam. Então, não deixem de curtir e compartilhar. E um abraço em todos. Até o próximo.